Olá, bem-vindo ao canal Busca. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós estamos numa sequência de estudos sobre o Espírito Santo com ápice no dom de línguas, dons e de maneira específica dom de línguas. Os últimos dois estudos falamos sobre o dom de língua no livro de Atos e hoje vamos começar o estudo de dom de línguas em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 tem muitas informações sobre o dom de língua e hoje apenas vamos começar a estudar sobre isso. Agora eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem uma revelação para você nesse momento aqui através do canal A Busca. Então a busca começa neste momento e eu peço que você fique até o final desse vídeo especial. A Busca. Muito bem, pegue a sua Bíblia, seja impressa, seja no seu material eletrônico. Vamos direto ao assunto, que temos muitas informações. Então vou pedir para você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Lembre-se que os dois últimos estudos já abordamos o dom de língua em Atos capítulo 2. Agora eu vou apresentar apenas dois versos, reler apenas dois versos e trazer uma informação que eu não dei nos últimos dois estudos. Vai aparecer na tela Atos capítulo 2, versos 6 e 8, ok? Me acompanhe. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Agora o verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Qual é a informação nova que eu quero trazer com base nesses dois versos? Você se lembra que nos estudos anteriores eu mencionei que repete-se uma palavra no grego aqui em Atos 2. A palavra é glossá. Mas nesses dois versos especificamente, Lucas, o escritor de Atos, usou outra palavra no grego, traduzida aqui como língua no português. Então veja, no português nós temos várias palavras língua, a palavra língua se repete em Atos 2, mas no original grego foram duas palavras utilizadas por Lucas, e nesses dois versos a palavra utilizada é dialectos. Então eu quero com essa informação apenas reforçar aquilo que já vimos nos estudos anteriores. O dom de língua em Atos capítulo 2, na verdade o dom de línguas na Bíblia não tem nada a ver com o que se ensina nas denominações cristãs, especialmente pentecostais hoje. Aqui não há nenhuma crítica em relação a essas igrejas ou aos membros dessas igrejas. Estamos fazendo um estudo com base na palavra de Deus. E dom de língua nas escrituras é simplesmente idioma ou dialetos. E por que eu estou trazendo essa informação agora? Porque a palavra dialetos ela não precisa praticamente ser traduzida do português. Por quê? Porque nós sabemos o que é dialetos. Então, dom de língua apenas são dialetos ou idiomas, ok? O dom de língua na Bíblia não tem nada a ver com alabachuriandas churicantas que se dizem nas denominações cristãs. E eu repito, eu falo isso aqui, não é para denegrir ninguém, não é para rebaixar ninguém, não é uma crítica a igrejas ou aos membros dessas igrejas. Eu estou dizendo isso porque eu já estive lá, eu já fui um pentecostal e eu não conhecia a verdade das Escrituras. E ao Deus me iluminar para entender as Escrituras Sagradas, me sinto na obrigação de transmitir esse conhecimento. Quantas vezes me debati com essa informação e muitas vezes não queria entender, não queria enxergar, não queria aceitar essa verdade. Por isso que no começo dos estudos aqui eu apelei para a sua sinceridade. Eu peço que você peça a Deus a sinceridade suficiente para que você compreenda que se as Escrituras estão falando uma coisa e a sua denominação ou seu líder está falando outra coisa, que você fique, por favor, com as Escrituras Sagradas, ainda que tenha que abrir mão dos seus líderes ou das suas denominações. O mais importante é ficar com as Escrituras. O mais importante é ficar com as Escrituras. Vamos então ver o que as Escrituras têm a dizer sobre o dom de língua em 1 Coríntios 14. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Vamos analisar apenas os primeiros versos e dar uma ênfase aqui na revelação, profecia. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Profecia. 1 Coríntios 14, vamos começar com o verso 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, diz Paulo, o escritor de 1 Coríntios. Então Paulo está dizendo que devemos procurar os melhores dons, mas principalmente procurar o dom da
profecia. É um dos dons, é um dos dons. Então Paulo está mencionando o dom de profecia. Permita-me dizer uma coisa. Eu quero contexto agora, vou ler um texto na Bíblia e quero mostrar para você o que o dom de profecia não é. O que a profecia, o que é profetizar ou o que não é profetizar. Primeiramente, o que não é profetizar. E depois vamos analisar o que seja profecia ou profetizar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos analisar ali um ocorrido bastante interessante que vai trazer luz para o nosso conhecimento a respeito do que não é profetizar. Atos capítulo 16, a partir do verso 16 há uma narrativa ali interessante que não quero me deter no contexto, apenas no relato. Atos 16, verso 16 vai aparecer na tela. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Muito bem, daqui a pouco vamos terminar com o verso 18. Então aqui a narrativa está dizendo que Paulo e seus colaboradores, num determinado momento, viram-se seguidos por uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, diz a Bíblia. Ela fazia adivinhações. Agora, essas adivinhações dela, muitas dessas adivinhações dessa jovem eram adivinhações verdadeiras. Uma delas é essa aqui registrada na Bíblia. A Bíblia está dizendo que ela estava fazendo uma revelação, uma adivinhação. E permita-me usar a palavra revelação como adivinhação, embora no contexto bíblico não tenha nada a ver as duas. Mas muitas pessoas hoje, muitos cristãos hoje estão confundindo essas duas coisas. Pretendo eu, no futuro, fazer um estudo aqui sobre revelação. O que é revelação? Especificamente revelação. E, obviamente, vamos estudar revelação, inspiração e iluminação, o que seja isso, mas mais para frente. Por agora, entenda que muitas pessoas fazem uma confusão do que seja revelação, profecia e adivinhação. Aqui, nesse caso, a Bíblia está mencionando uma jovem que tinha adivinhações, que fazia adivinhações. E ela fazia isso através de um espírito, a Bíblia diz. E a adivinhação que ela fazia aqui na Bíblia, especificamente registrada na Bíblia, dizendo que esses homens eram servos do Deus Altíssimo e que eles anunciavam o caminho da salvação. Essa era uma adivinhação verdadeira. Ela estava fazendo uma revelação verdadeira. Ela estava fazendo uma profecia verdadeira. Paulo e os seus colaboradores efetivamente estavam ensinando o caminho da salvação. Efetivamente, eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas qual foi a revelação, qual foi a reação de Paulo em relação a essa adivinhação verdadeira que essa mulher estava fazendo? Verso 18 diz assim: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, a Bíblia não tolera nenhum tipo de adivinhação. As pessoas que fazem adivinhação têm um espírito nelas, não é delas mesmas. Essa adivinhação não parte delas mesmas. Essa adivinhação parte de um espírito que está nelas, mas para Atos capítulo 16, nesses 3 versos que acabamos de ler, para Paulo, esse espírito de adivinhação não é o Espírito Santo. Então, o que não é profecia na Bíblia? Não é profecia na Bíblia a adivinhação. E eu não sei você, mas eu já presenciei vários pastores, bispos, cooperadores, apóstolos fazendo adivinhações. A palavra é essa, adivinhações, o que eles chamam de revelação. Mas na verdade a palavra é adivinhação, pois eles faziam a tal da revelação e erravam. Deus não erra. Se é o Espírito Santo nesses homens, se é realmente o Espírito Santo nesses homens, essa revelação não terá erro. E um outro detalhe, esse tipo de revelação com base em fatos pessoais, dirigidos a pessoas individuais, você precisa realmente rever, repensar e procurar nas Escrituras se isso era comum entre os apóstolos, se isso era comum entre a igreja ou na igreja primitiva.
O que a Bíblia está dizendo, que devemos tomar cuidado com a adivinhação. Na verdade, desde o Antigo Testamento há advertências fortíssimas para que o povo de Deus não entre nessa linha da adivinhação. O que eu estou dizendo, eu estou apresentando aqui o que a profecia não é, o que profetizar não é adivinhação, ok? Agora, uma advertência em relação à profecia. Mostrei agora o que a profecia não é, daqui a pouco vamos ver o que ela é. Mas antes de vermos o que ela é, eu quero mostrar uma advertência que Jesus nos deu e que é fundamental entendermos, especialmente nesses últimos dias. Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Jesus, num sermão fulminante que ele fez, ou num ensino fulminante que ele fez, de maneira profética, Jesus aqui sim está fazendo uma profecia, porque o que ele disse eu entendo que já está acontecendo e vai ter o cumprimento, obviamente, quando ele voltar a esta terra. Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora o verso 22, ele diz, muitos naquele dia, veja que naquele dia, obviamente, refere-se à volta dele, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Só até aqui, vamos entrar no verso 23 daqui a pouco. Eu quero dizer que se você quiser fazer um estudo profundo sobre esse texto e tudo que envolve esse texto, você deve ir no meu primeiro vídeo aqui no canal. A busca, o início da busca, não seja enganado. O primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, eu falo exatamente sobre esse verso e tudo que envolve esse verso nesses últimos dias. Faço um estudo, inclusive, sobre os momentos que precedem a volta de Jesus, com base em Mateus 24. Repito, volte, quando você tiver um tempinho, volte no meu primeiro vídeo que apresentei aqui no canal, ok? Por enquanto, Jesus está dizendo que quando ele estiver próximo de voltar, ou quando ele estiver voltando, muitas pessoas se levantarão e dirão a ele, mestre, eu fiz 3 coisas em teu nome. Não são budistas, são cristãos, não são judeus, são cristãos, não são muçulmanos, são cristãos, em teu nome. 3 coisas. A primeira delas, eu profetizei. Eu expeli demônios e fiz muitos milagres, fenômenos sobrenaturais que hoje são vistos vastamente na maioria das igrejas protestantes. E Jesus está dizendo que essas pessoas vão argumentar com ele, naquele grande dia, que fizeram todas essas coisas em nome dele. E o que ele vai dizer para essas pessoas? Verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Quer saber qual é a palavra no original aqui, iniquidade? Vá nesse meu vídeo lá, você vai entender. Agora, Jesus está dizendo que essas pessoas praticavam basicamente 3 coisas, sendo uma delas a profecia. E Jesus diz, estarão perdidas. Então isso é uma advertência para nós. Eu faço um apelo, repito, faço um apelo para a sua sinceridade. O que está acontecendo hoje na maioria das igrejas protestantes, de maneira específica nas igrejas pentecostais, é realmente a profecia bíblica? Ou é apenas espírito de adivinhação, que não vem do Espírito Santo, como já vimos em Atos 16? Pare e pense sobre isso. Voltemos a 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, vamos analisar então mais alguns versos aqui, e aí sim, no próximo vídeo a gente vai fazer um estudo bem profundo aqui em 1 Coríntios 14, usando alguns versos para entendermos o que é o dom de língua aqui. Por enquanto, a Bíblia, Paulo está dizendo que nós devemos buscar os dons, os melhores dons, mas principalmente é profetizar. E o que vem a ser o profetizar? Profetizar você pode encontrar a definição em qualquer dicionário bíblico. Profetizar, esse verbo profetizar, nada mais é do que ensinar a palavra profética. Ensinar a palavra profética, ensinar a Bíblia. É por essa razão Paulo diz, esse é um dos principais, esse é o que a gente deve buscar, porque o próprio Jesus disse para ensinarmos a Bíblia, o próprio Jesus disse para pregarmos o Evangelho, e a pregação do Evangelho se dá através do Espírito Santo, se utilizando de ferramentas humanas pecadoras como eu e você.
Através dos dons, o Espírito Santo quer nos utilizar para a pregação do Evangelho, o cumprimento da nossa missão como cristãos. E Paulo está dizendo, olha, busquem o dom da profecia. Por quê? O dom da profecia nada mais é do que ensinar a palavra profética, não é adivinhação. Dom da profecia, profetizar no Novo Testamento não tem nada a ver com adivinhação, tem a ver com ensinar a palavra profética. Ok? Verso 2 de 1 Coríntios 14. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Agora vamos entrar então nessa questão do profetizar e o dom de língua. De maneira especial, Paulo está aqui em 1 Coríntios 14, aparentemente tratando de um problema na igreja de Corinto. Entendemos que haviam vários problemas na igreja de Corinto pelas cartas que Paulo escreveu. Agora, um dos principais problemas era a divisão na igreja, as intrigas na igreja por causa dos dons. E Paulo está dando uma ênfase aqui nessa primeira carta aos Coríntios, tentando apaziguar, tentando resolver esse problema, apaziguar os ânimos dos irmãos da igreja de Corinto. Aparentemente haviam problemas na igreja de Corinto, de maneira específica, problemas envolvidos com os dons, o recebimento dos dons. Então Paulo diz, vocês devem buscar os dons, mas principalmente o dom de profetizar. E aí ele argumenta o porquê que o profetizar é mais importante que o dom de língua. E aí a gente vai tratar um pouquinho desse tema agora para finalizar esse vídeo. Então Paulo diz, repito no verso 2, vai aparecer de novo na tela, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Eu quero ler com você 3 textos bíblicos agora sobre essa palavra mistério. Como a gente compreende uma palavra na Bíblia? A gente compreende essa palavra na Bíblia, uma palavra na Bíblia, quando a gente busca essa mesma palavra em outros textos. E aí outros textos claros nos ensinam ou nos trazem luz sobre a mesma palavra nos textos difíceis. Eu vou dizer uma coisa para você. Com base nos estudos que já fizemos, Atos capítulo 2, ficou claro, porque Atos capítulo 2 é muito claro, que o dom de língua não tem nada a ver com alabachurianda shuricantas que as pessoas falam hoje nas igrejas. Tem a ver simplesmente com dialetos, idiomas, e nós já vimos. Então isso está claro em Atos capítulo 2. Então agora as minhas interpretações exegeses em outros textos bíblicos precisa ter isso em mente, porque uma das principais ferramentas ou princípios da hermenêutica é que um texto claro explica um texto obscuro. E muita gente hoje pega texto obscuro e tenta justificar um texto que está claro, obliterando o texto que está claro. Na verdade, é o contrário. Eu pego o texto claro e o texto claro me traz luz e eu entendo, o dom de língua na Bíblia é o que Atos 2 está dizendo, é idioma ou dialetos. Então agora toda a minha interpretação de outros textos precisa ter isso como pano de fundo, especialmente se tratando de textos difíceis. Um dos textos difíceis é 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Em espírito falam mistérios. Algumas pessoas dizem, tá vendo, é mistério, então deixa por isso mesmo, eu vou continuar aceitando que o dom de língua é isso que se ensina por aí, porque é um mistério, com base em um texto só da Bíblia. E um texto obscuro, sendo que Atos capítulo 2 é um texto bastante claro e nos mostrou que o dom de língua na Bíblia, na verdade, é idioma. Então, o que Paulo quer dizer com esse mistério? O dom de língua é um mistério, não se entende, fala a Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Vai ficar bem mais claro no próximo vídeo. Mas aqui nós vamos já começar a ler e entender esse mistério que Paulo está mencionando. Primeiramente, repito, quero ler 3 textos com você, onde essa palavra mistério no original grego aparece. E, é claro, é traduzida assim no português também. E aí vamos entender esse mistério para Paulo. É um mistério que não se entende, que nunca vai se entender, obscuro, e eu devo aceitar pela fé mesmo sem entender. Será que é isso? Vamos ler 3 textos. O primeiro, eu quero começar com o próprio 1 Coríntios, no capítulo 2. Vai aparecer na tela, me acompanhe. 1 Coríntios 2, verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Muito bem, só o verso 7 realmente, você pode ler o contexto aí, mas só por esse verso 7 você entende que Paulo está falando de um mistério. Repito, você pode voltar lá para analisar o contexto, não é o meu objetivo aqui. Mas Paulo está mencionando um mistério que diz
outrora estava oculto. Ou seja, esse mistério que Paulo está mencionando agora já não está mais oculto, está revelado. Olha que interessante. Vamos para outro texto, vai aparecer na tela, me acompanhe. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Repito, você pode ler o contexto, mas só esse verso já nos indica o que é que Paulo está falando de mistério. Aqui ele está mencionando da ressurreição, ele está falando da volta de Jesus, e quando Jesus voltar, seremos ressuscitados. E aí Paulo está dizendo que algumas pessoas não passarão por isso. Ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, quando Jesus voltar, alguns estarão vivos por ocasião da volta dele, já que a morte é apresentada na Bíblia, em vários textos, como apenas um sono, justamente porque Jesus vai nos ressuscitar. Agora, veja que esse também é um mistério que agora é revelado. Paulo está dizendo, eis que vos digo um mistério. E aí ele diz o mistério, ou seja, já não é mais um mistério. Está certo que é algo que a gente não entende plenamente, mas não é mais um mistério. É algo agora revelado, nem todos dormiremos. Ou seja, Paulo está dizendo, digo a vocês um mistério, alguns de nós estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, já não é mais mistério, é algo revelado. Romanos capítulo 16, me acompanhe em Romanos capítulo 16, é o terceiro texto sobre essa repetição da palavra mistério. Romanos 16. Romanos 16, verso 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então, o que é que Paulo está mencionando? Repito, você pode analisar o contexto de cada um desses mistérios nesses textos. Meu objetivo é apenas mostrar para você que a palavra mistério para o apóstolo Paulo são coisas que estavam ocultas e que agora são reveladas. Paulo está mencionando, inclusive, aqui que essa revelação desse mistério, especificamente em Romanos 16, foi revelada através das escrituras proféticas. Você se lembra a ênfase que eu dei aqui, que eu estou dando aqui sobre profetizar? Profetizar, esse verbo profetizar, é ensinar a palavra profética. Essa é a definição em qualquer dicionário bíblico. Essa é a definição da palavra profetizar, do verbo profetizar no grego. Simplesmente isso, nada a ver com adivinhação. Então, o que estamos vendo aqui especificamente sobre essa palavra mistério? Nós estamos vendo que essa palavra mistério que ocorre em 1 Coríntios 14 não tem nada a ver com um mistério que ninguém entende e que por isso eu devo, mesmo não entendendo, aceitar, mesmo que sendo absurdo, aceitar, mesmo que seja ensinado há séculos nas igrejas protestantes e eu não entenda e não tenha base bíblica, eu devo simplesmente aceitar, mesmo que seja contra a minha razão. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está mencionando que quem fala em língua não fala a homens, mas fala a Deus, porque em espírito fala mistérios. Que mistério? Por que Paulo está usando essa expressão? A gente precisa, nesse momento, de uma pitada a mais de sinceridade para compreendermos o texto bíblico. Então, esse é o apelo que eu faço a você agora. O que é que Paulo está mencionando aqui? Eu preciso ler mais alguns versinhos aqui em 1 Coríntios 14 para terminarmos esse estudo e continuarmos na semana que vem. Aí sim vamos dar uma ênfase do que Paulo está falando aqui sobre dom de língua. Veja, 1 Coríntios 14, o verso 3, ele diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Verso 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, Paulo está mencionando aqui o profetizar e o dom de língua. O profetizar e o dom de língua. Ele está mencionando que o dom de língua, a pessoa fala consigo mesmo, o profetizar fala com a igreja, edifica a igreja. Essa é a argumentação de Paulo. O mais importante é a profecia, porque edifica a igreja entende. A profecia não está falando em mistério, porque está sendo compreendido. O dom de língua, então, não é compreendido? Obviamente que Paulo está mencionando aqui o contexto do dom de língua na época dele, os idiomas na época dele. Hoje em dia, por exemplo, eu quero dar um exemplo. Eu moro aqui nos Estados Unidos da América e eu encontro pessoas de diversas nacionalidades aqui nos Estados Unidos. Pessoas da Ásia, pessoas da Europa, pessoas da América do Sul, enfim, pessoas com vários idiomas, vários dialetos.
E é comum nós aqui na América vermos pessoas, seja num restaurante, seja num mercado, em qualquer lugar, pessoas conversando no seu próprio dialeto. Eu não vou achar estranho, porque eu sei que é um outro dialeto. Agora, na época de Paulo, nós estamos falando de uma época muito diferente da nossa. As pessoas não tinham escolas, não se convivia basicamente quando pessoas eram de diferentes idiomas. Basicamente não se convivia. É claro que havia ah, um certo vai e vem, um certo trânsito entre elas. Obviamente eu entendo isso, mas não como hoje, os tempos eram completamente diferentes. Então imagine que na igreja, por exemplo, de Corinto, uma pessoa se levantasse dizendo, falando, ensinando outro idioma. As pessoas iriam ficar horrorizadas. O que ele está falando? Eu não tô porque elas não sabiam que se tratava talvez de outro idioma. Então, talvez esse até seria o problema. Alguns estudiosos, inclusive, levantam essa questão, que Paulo já estava enfrentando um problema sobre o dom de língua falso lá na igreja de Corinto, mas isso não temos como comprovar. Mas o fato é que vamos tratar como se Paulo estivesse realmente falando sobre o dom de língua verdadeira, ou seja, os idiomas, pessoas se levantando na igreja de Corinto, falando em outros idiomas, sendo que ninguém estava entendendo nada. Sendo que entendemos que em Atos capítulo 2, o dom de língua foi dado como uma ferramenta missionária para alcançar pessoas, para alcançar os não cristãos. E aí você entende, 1 Coríntios 14, verso 3 e verso 4, como li, que ele faz a comparação entre profecia e dom de língua. E agora no verso 22 ele diz assim: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então Paulo está mencionando que o dom de língua são para os incrédulos. Por quê? Porque o dom de língua tem a finalidade missionária. Deus não vai dar o dom de língua para se falar entre pessoas que já têm o mesmo idioma. O dom de língua é um sinal para os incrédulos. Os incrédulos vão ver, vão ouvir no seu próprio idioma e vão entender esse idioma. E estarão sendo edificados por essa palavra. Se uma pessoa fala em outro idioma, num contexto em que todos falam um outro idioma, por exemplo, uma pessoa se levanta numa igreja pregando em alemão, numa igreja brasileira, ninguém vai entender nada. Deus não vai fazer esse tipo de manifestação, porque não tem finalidade. Não edifica a igreja. O dom de língua é um sinal para os incrédulos. Por que a Bíblia está dizendo isso? Por que Paulo está dizendo isso? Porque Deus dá o dom de língua com o objetivo missionário de alcançar aquelas pessoas que não sabem aquele idioma. Então, na igreja brasileira, por exemplo, vai se levantar alguém com dom de língua? Não, não precisa. Aqui na América, vai se levantar alguém com o dom de língua? Não, não precisa. É por essa razão que Paulo, nos estudos anteriores, você pode voltar 3, 4 estudos aí, por essa razão que eu tenho mencionado o dom de língua quando Paulo vai fazer as suas listas, já não era tão importante assim para ele. E você vai entender isso melhor no estudo que vem. Será que Paulo tinha o dom de língua? Vamos analisar isso no estudo que vem. Por que o dom de língua para Paulo já não era mais importante? Porque o dom de língua tem a finalidade missionária, é um sinal para os incrédulos, é a pregação do evangelho que está envolvida, a edificação do incrédulo, para que ele receba o evangelho, ele aceite Jesus Cristo como Salvador. Qual é a finalidade do dom de língua numa comunidade toda que tem o mesmo idioma? Fala-se naquele idioma, não há necessidade do dom de língua de falar-se um outro idioma. E eu estou falando do dom de língua verdadeiro, não estou falando do dom de língua falso. O alabachurianda, churicantas, isso não é bíblico.